eu falar alguma coisa, vai aparecer na gravação? Pessoal, então, eu coloquei para gravar já, tá? Vamos iniciar a nossa aula lá no módulo 66, cordados invertebrados. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Estão conseguindo ver o livro? Sim. Sim? Sim. Tá, deixa eu aumentar aqui que tá bem baixinho esse volume. Então, módulo 66, cordados invertebrados. Nós vamos iniciar o nosso estudo, né, falando um pouquinho dos animais que pertencem ao filo Chordata. Chordata, que do latim corda, chorda, significa corda. Ele reúne mais de 45 mil espécies de animais catalogados, entre eles os seres humanos. E apesar de serem muito diferentes, com anatomia, fisiologia e hábitos de vida bastante variados, essas espécies apresentam característica em comum, que podem desaparecer na fase adulta, porém, estão sempre presentes na fase embrionária. E essas características que estão presentes na fase embrionária, mas que podem desaparecer conforme a fase adulta, é o corpo segmentado. A gente viu que o corpo segmentado pode ser cabeça, tórax e abdômen, ou pode ser cefalotórax e abdômen, né? O tubo nervoso dorsal, que origina o sistema nervoso, e a notocorda, que é uma estrutura de sustentação. A notocorda é como se fosse um cordão mesmo, uma corda, por isso que ela recebe esse nome. Nós, seres humanos, quando a gente nasce, ou quando a gente está na fase embrionária, né, quando a gente nasce, a costela já está formada, a coluna já está formada, mas quando a gente está na fase embrionária, nós temos a notocorda, nós ainda não temos a coluna vertebral formada, nós temos a notocorda. Mas, conforme o nosso sistema esquelético ele vai se formando, essa notocorda ela vai se transformando em coluna. Mas tem alguns seres vivos que nascem, crescem e morrem, né, com a notocorda, não tem coluna vertebral. Fendas fariginianas, que nos animais aquáticos dão origem às brânquias, é uma outra característica. E a gente vai estudar os cordados invertebrados, né, aqueles animais marinhos que mantêm a notocorda além da fase embrionária, ou seja, eles não têm a notocorda só na fase embrionária, bem como toda ao longo da sua vida. Sem a formação de crânio, eles não têm crânio e também não têm coluna vertebral, por isso que ele tem aí essa notocorda. A notocorda, ela é uma estrutura firme e flexível, em formato de bastão fino, né? Um bastãozinho bem comprido e fino, formado por células grandes, e material fibroso, cuja função é a sustentação. Então, a função da notocorda é a sustentação, ela dá sustentabilidade, é sustentação mesmo, assim como a nossa coluna vertebral, ela dá sustentação ao nosso corpo, a notocorda, ela dá ali sustentação para o corpo desses animais que as possuem desde a fase embrionária até ao longo da sua vida. Ela se forma no embrião, entre o tubo nervoso dorsal e o tubo digestório. Aqui nós temos, né, uma imagem de uma espécie de assídia, que é um animal aquático, né? Ele tem a notocorda. Então, falamos um pouquinho sobre os invertebrados, os cordados, que são invertebrados, e algumas características que ele possui. Vamos entrar agora nos urocordados, que são ali
Os urocordados, né, eles possuem cauda, então eles não têm a notocorda, eles têm cauda. E eles apresentam a notocorda, na fase larval e na região caudal, por isso o nome do grupo, né, de urocordados. Então, ele não tem a notocorda na fase toda, em toda a sua fase de vida, mas só na fase embrionária. Que é a fase, no caso aqui, a fase larval. Eles vivem nos oceanos de todas as regiões do planeta. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as assídeas e as salpas. As assídeas são esses daqui, esses que a gente viu aqui também, ó, que tá um pouquinho diferente devido a esses resíduos aqui do fundo, mas é a mesma aqui. E as salpas, que são esses daqui. As larvas de assídia, ó, quando ela nasce, né, no estágio larval, se ela nasce no estágio larval e depois ela se modifica, então dizemos que ela tem um desenvolvimento indireto. Vocês já viram isso também, desenvolvimento indireto é quando ela passa pelo estágio larval, e desenvolvimento direto é conforme ela nasce, ela cresce, reproduz e morre. E aqui a assídia adulta já, né? As partes que ela possui, esse sifão, que é uma parte que inala a água, esse azulzinho inala e esse vermelhinho exala para fora, né? A água. Aqui nós temos o ânus. Então, se ele tem ânus, eu já sei que ele tem sistema digestório completo. Ele tem ovário, testículo e o tipo de reprodução é a reprodução sexuada. Os cefalocordados, céfalo, né, já de cabeça. Quando a gente fala em céfalo, a gente já logo lembra, né, de cabeça. Então, são os animais do grupo dos céfalos cordados. Eles têm poucos centímetros de comprimento, sendo o anfíoxo o principal representante. A notocorda persiste até a fase adulta nesse indivíduo, então ela desde a fase embrionária até a fase adulta ele possui a notocorda. Sua forma corporal é semelhante à dos peixes, no entanto não tem a cabeça diferenciada, daí o nome cefalocordados. Ele não tem essa cabeça dele diferenciada, que é essa parte aqui. A gente não sabe onde que é a cabeça dele. Seu envoltório externo é transparente, o que permite visualizar seus músculos, consegue visualizar, né, por dentro as partes. Segmentados, organizados em conjuntos com a forma da letra V, deitada. Aqui nós temos as partes de um anfíoxo. Ele tem os cirros bucais, que são essa parte que ele usa para mastigar. A notocorda. Só um minutinho, gente. Então, vou compartilhar aqui de novo a tela para a gente dar continuidade. Então, aqui a gente tem as partes do anfíoxo, a notocorda, que é essa parte marronzinha aqui, tá vendo? É essa fenda que a gente fala, que parece um tubo, um bastão fino, é essa partezinha aqui. E ela fica perto do tubo dorsal, perto desse tubo dorsal. Os cirros bucais, que é o que ele utiliza para sua alimentação, a boca, as fendas faringianas, as gônadas, né, que é por onde ocorre a cópula, e o ânus, por onde é eliminado toda a excreta desse indivíduo. Aí, cordados invertebrados na alimentação. Algumas espécies de anfíoxos são muito consumidas em países asiáticos.
Os animais são pescados e podem ser fritos como consumo ou desidratados para uso posterior. No Brasil, a ocorrência de anfióxicos para alimentação de aves. A espécie solitária de assídeas são cultivadas para alimentação no Japão, na Coreia, na França, no Chile, ou extraídas de costas rochosas. Então, alguns países, né, utilizam essa espécie como a sua alimentação, assim como nós também utilizamos, né, várias outras espécies da nossa alimentação. Nesses países utilizam o anfióxido. Então, a gente vai fazer um pouquinho de atividade, a gente ainda tem bastante tempo. Vamos fazer já, deixar já adiantado nessas atividades para ficar também mais tranquilo para vocês. Lá no módulo 66. Lá no exercício 1, ele diz assim: 2 estudantes de biologia encontraram no mar, próximo à praia, um organismo que nunca tinha sido visto antes, mas que, pelos seus conhecimentos prévios, supuseram que poderia ser uma esponja do mar ou uma assídia. Como eles devem proceder para decidir qual grupo pertence a esse organismo? Então, primeiro, qual que é a evolução desse ser? Né? Qual que é a evolução dessa espécie? Eu preciso saber disso. Qual é a parte evolutiva dessa espécie? A gente viu que uns não tinham sistema nervoso, não tinham sistema circulatório, e depois outras espécies passaram a ter, né? Os primeiros animais a terem sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestório. Então, eu preciso saber qual característica evolutiva esse indivíduo possui. Então, primeiro, eu preciso verificar se ele é uni ou pluricelular. Sabendo-se disso, eu vou saber se diz respeito a uma estrela do mar ou uma assídia? Não. Verificar se é um procarionte ou um eucarionte vai me fazer diferenciar esse animal em assídia ou esponja do mar? Também não. Descobrir se ele é predominantemente aquático ou terrestre vai fazer com que eu consiga diferenciar esse animal um do outro? Também não. Ou verificar se ele tem tubo digestório. Então, o tubo digestório é uma característica desse animal, né? Uma característica evolutiva desse animal. E então, aqui, a alternativa que corresponde à alternativa correta é a letra E, verificar se ele tem tubo digestório, que é uma característica que ele possui. Então, poríferos, que são as esponjas, e os urocordados, as assídias, são pluricelulares, eucarióticos, são animais sésseis, aquáticos, mas apenas os urocordados têm tubo digestório. Então, as esponjas, né, como a gente falou lá, os poríferos, eles não têm porcaria nenhuma, então ele não tem sistema nenhum, né, diferenciando aí dos urocordados que tem o sistema digestório. 2. Assídias e anfióxicos são animais cordados, invertebrados. O grupo tem poucos representantes e todos são pequenos animais marinhos. Esses animais, anteriormente chamados de protocordados, são considerados os representantes vivos mais próximos aos ancestrais dos vertebrados. Cite 3 diferenças entre esses 2 grupos. Então, quais são as diferenças desses 2 grupos, né? Grupos de protocordados aí. Então, porque apresentam em algum estágio de seu desenvolvimento a notocorda, o tubo neural, dorsal e fendas branquiais na faringe, como qualquer vertebrado. Já os protocordados não têm crânio, não têm encéfalo ou vértebras, diferentemente dos vertebrados. Então, ele não tem aí, né, crânio, encéfalo, a parte da cabeça, como a gente viu, que ele tem ali, a gente não consegue diferenciar essa parte, qual que é a cabeça, o que não é ali,
que ele não possui essa parte. Então, a diferença que ele tem da outra espécie é essa, dos protocordados é essa. Deixa eu dar um tempo para vocês copiarem, quem não copiou. Três. Copiaram a 2? Sim. Então, vamos. 3. Os cordados podem ser divididos em vertebrados, que tem coluna vertebral, urocordados, que tem a notocorda, e os cefalocordados, que tem essa cabeça aí diferenciada. O anfioxo, mostrado na figura, é um representante dos cefalocordados. Escreva no esquema a seguir a notocorda, a boca, o ânus e o tubo nervoso e as fendas faringianas. Então, a gente tem aqui, ó, igual lá daquela outra imagem que a gente estava vendo. A boca, que fica bem aqui. A notocorda, que é esse tubo marronzinho aqui. As fendas faringianas, que são esses tracinhos aqui. E o ânus, tá bem aqui embaixo. 4. Com relação ao anfioxo, interessante elo para o estudo evolutivo das espécies, pode-se afirmar que 1. Pertence ao filo cordata, é a mesma coisa. Pertence ao filo cordata? Então, os anfioxos, ele pertence ao filo cordata? Ele pertence, né? Ele é encontrado apenas em ambientes marinhos? Sim, não existe espécies de água doce. É o mais evoluído do que os peixes? Não, os peixes são mais evoluídos do que eles. Tem notocorda apenas durante uma fase da sua vida? Não, ó, tá bem aqui. Ele tem a notocorda durante toda a sua vida. Então, desde quando ele nasce até quando ele morre, ele vai ter a notocorda. Tem respiração branquial? Tem, ele é um animal aquático, como a gente falou de manhã. A respiração branquial, ela só acontece em animais aquáticos. Então, ele tem respiração branquial. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. 1, 2 e 4. Ai, gente, já vai falando que vai acabar o tempo. 5, mas daí eu mando outro link. Cite em que fases do desenvolvimento de urocordados e cefalocordados a notocorda está presente. Então, a notocorda, ela existe nos embriões de todos os cordados. Isso vocês precisam gravar, tá? Então, nos cordados, em todos os embriões, a notocorda está presente, porém, depois ela é substituída pela coluna vertebral. Nos urocordados, ela está presente apenas na fase larval e na região caudal. Então, só durante a fase de larva e de cauda desses animais. Nos cefalocordados, a notocorda persiste até a fase adulta por todo o comprimento do corpo, que é aquele animal que a gente viu lá, o anfioxo, né, que possui a notocorda desde a sua fase larval até a fase adulta. Dúvidas? Não, tá ok. Dá um tempinho para quem está copiando. Todo mundo já conseguiu copiar? 5? Tem alguém copiando? Tia, eu não fiquei com dúvida, não. Não? Então ficou bem claro. Que bom.
Então, vamos para conferir. Assinale as alternativas verdadeiras. Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen? Tem. Ele é formado por essas três partes principais, cabeça, tórax e abdômen. Os artrópodes apresentam exoesqueleto de quitina? Também apresentam. Os crustáceos e aracnídeos têm cefalotórax e abdômen? Tem. Né, que é a lagosta, por exemplo, que tem a cabeça pregada com o tórax, né, se chama de cefalotórax. Os artrópodes são o maior grupo dos vertebrados? Não. Todos os artrópodes apresentam apêndices articulados, como pernas e antenas? Verdadeiras, né? E esses apêndices articulados servem para eles conseguirem pegar os seus alimentos, se locomover e tudo mais. A2. Relacione as colunas. Aí temos 1, 2, 3 e 4. 1, insetos. 2, crustáceos. 3, quelicerados. E 4, miriápodes. Representantes desses grupos: lacraias, centopeias e piolho de cobra. Quem que é? Os miriápodes. Siris, caranguejos e camarões. Delícia, né? É os crustáceos, que é aqueles que muita gente tem alergia, né? Quando come. Eu tenho. Tem? Sim. Nossa, Ai, que azar, hein? Caranguejo, É quase pior que alergia de leite. Caranguejo eu não sou muito fã, não. Siri eu gosto bem pouquinho, mas Eu amo camarão, camarão e caranguejo. como diz meus Eu conterrâneos, tenho alergia só a camarão. como diz meus conterrâneos, até chora. A outra: formigas, baratas, borboletas e besouros. São insetos, número 1. E escorpiões, aranhas, opilhões e ácaros são os quelicerados. Então, ficou 4, 2, 1, 3. Tinha uma pergunta. Quelicerados são umas espécies de aracnídeos? É como se fosse. É como se fosse. Eles são artrópodes. Não vamos chamar de aracnídeos, vamos chamar de artrópodes, que é da mesma família. Ok? O 3. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os caramujos e os caracóis têm a massa visceral protegida por uma concha bem formada, característica típica do grupo dos gastrópodes, sendo chamados de univalves. Essa característica é verdadeira. Eles fazem parte dos gastrópodes, tem a massa visceral, né, que tem a concha do caramujo ali, o caracol, que protege, né, essa massa visceral, que ela é bem molinha, e se não tivesse essa carapaça protetora, ficaria muito fácil para os predadores. Apesar que ele não tem predador natural, o predador natural dele é o homem. Os cefalópodes são um grupo de moluscos que tem cabeça bem desenvolvida, o que corresponde a grande parte do seu corpo? Verdadeiro. Exemplos de cefalópodes são os mexilhões e as ostras? Falso. Os molúsculos bivalves são animais filtradores que têm a cabeça retraída e os pés adaptados para cavar ou fixar um animal no substrato? Verdadeiro. Molúsculos, ele faz isso sim. Então, ficou V, V, F, V. E aí, o módulo 65. Assinale. Ana, dá um pouco de água, fazendo favor. Assinale a alternativa que apresenta somente representantes dos equinodermos. Aí nós temos estrela do mar e mexilhão,
serpente do mar e estrela do mar, lagosta e pepino do mar. Bom, aqui nós temos, né, estrela do mar e mexilhão. Mexilhão, ele é um marisco, então não é equinodermos. Serpente do mar, estrela do mar, ela é um equinodermos e a serpente do mar também é um equinodermo. Obrigada. A lagosta, ela é se eu não me engano, molusco, então também não é. A lula é molusco, caramujo é molusco, então a alternativa correta é a letra B. Aí, a outra. 5. Complete as frases utilizando os termos do quadro. Invertebrados, notocorda e vertebral. Os urocordados e os cefalocordados não têm coluna vertebral e são, por isso, conhecidos por cordados. Invertebrados. Já os cranianos são os animais cordados dotados de crânio, sendo comumente chamados de vertebrados. Nesse grupo, a notocorda... Não perdi. Nesse grupo, a notocorda, presente no período embrionário, é substituída pela coluna vertebral. Agora a gente vai voltar lá no módulo 66 para fazer a correção. Já fizemos tudo, né? Sim, todo mundo no 66. Sim. Foi rapidão, né? Ó, Sim. aí aqui nós temos um mapa conceitual. Os artrópodes, eles possuem apêndices articulados, né, que servem para pegar, para se locomover. O exoesqueleto de quitina, astagmas, olhos simples ou compostos, e são representantes desse grupo as abelhas, o camarão, a aranha, a centopeia e a lacraia. Os moluscos são animais de corpo mole, concha calcária, cabeça, pé e massa visceral, e os seus representantes são caramujo, ostra e polvo. Os equinodermos são os espinhos, eles possuem espinhos, né? Lembra que ele tem o corpo lá coberto por espinhos? Possuem as pedicelárias, o endoesqueleto, que é o